em Deus, né? É um salmo que faz parte de um grupo, aqui coloca um cântico dos degraus, né? Coisa maravilhosa que os israelitas eles acostumavam cantar durante as viagens a Jerusalém, para participar lá das festas, né? Isso era muito maravilhoso. O salmo começa assim, ó: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Um salmo que nós consideramos diante da situação, do cenário, né, que vivia o salmista quando escreveu esse salmo, né. A gente vê que ele apresenta aqui alguns aspectos, né, da peregrinação. O Salmo 125, ele trata de um aspecto assim, mais particular, né, das viagens, que marca lá as viagens dos peregrinos, né, e isso trazia o quê? Segurança. Então, por isso que o tema já é a segurança daquele que confia em Deus. Tá? Então, dentro desse salmo, a gente tem até aqui o versículo 3 que fala: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Né? Ele está dizendo para nós aí que indica que Israel estava sofrendo uma opressão debaixo do governo dos homens, né, os homens maus, e provavelmente seja essa época em que esse salmo ele foi escrito, né? Então não dá para dar uma assim exatamente, a gente está sabendo a data, né, o período, né, o tempo que foi escrito esse salmo, mas tudo indica dentro da história, né, que durante o tempo de que Israel, ou Judá, mais provavelmente seja Judá, que estava debaixo da dominação estrangeira, de um governo, né, de reis maus, que sentaram ali no trono de Israel e até de Judá também. Então a gente vê aí nos livros de Samuel, nos livros de reis, os crônicas, né, que eles citam esses reis, né, que fizeram mal aos olhos do Senhor. Então é um salmo que traz segurança para a gente. É um salmo que, independente da situação que você está vivendo, da circunstância que você está vivendo hoje, ele traz uma segurança para que nós possamos confiar em Deus. A confiança em Deus nos traz essa segurança. Né? Por isso que ele fala que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, né? Permanece para sempre. Né? Um salmo que preserva ali os justos, preserva os crentes, preserva ali as pessoas que confiam em Deus, né? As pessoas que estão debaixo de um governo teocrático, né? Um governo de Deus. Isso é importante para que nós possamos ver a firmeza desse justo na providência. Né? Você hoje está, às vezes, aí vivendo uma escassez, você está vivendo uma situação muito complicada, difícil, às vezes é uma opressão, uma situação que está mexendo aí com a sua alma está vazia, você está desesperado, está chegando o final do ano e você não consegue resolver a situação. E esse salmo está trazendo isso, ele mostra firmeza, ele mostra a firmeza na providência do Senhor. Para quê? Para resistir às opressões, para resistir às situações difíceis da vida. E ele fala para confiar, aos que confiam. Você hoje está confiando em Deus? Os que confiam no Senhor permanecem firmes. Aleluia. Os que confiam no Senhor, eles têm realmente, quando vai passar pelos ventos fortes, né, os oceanos da vida, o mar alto, as tempestades, né, ele confia no Senhor, ele tem aquela confiança, aquela solidez, aquela firmeza, né, segurança de ter um fundamento. Você tá ali debaixo de uma palavra de Deus que te garante você estar seguro onde você está. E não ficar oscilante. Né? Por isso que Jesus, em Mateus 7, do 24 ao 27, ele fala de um fundamento. Ele ensina que alguém for colocado em qualquer fundamento, não se sustentará há muito tempo. Mas o justo é edificado sobre a rocha que é Cristo. Você está nessa rocha, que te garante você permanecer firme diante das adversidades. Quando eu entendo esse salmo, que ele começa falando sobre essa firmeza do Monte de Sião, ele está falando aqui para nós, prosseguindo, falando sobre a proteção de Deus sobre a sua vida, a proteção de Deus sobre a sua família, a proteção de Deus sobre os seus negócios, sobre os seus projetos de vida.
sobre aquilo que você está esperando, aguardando do Senhor, e o Senhor está te falando hoje, nessa manhã, olha, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Salmo 127, se você for um pouquinho à frente, fala: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Salmo 125, Israel estava cantando ao Senhor, como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. É você entender que em volta de você, em torno de você, há um Deus que tem toda a proteção, que te livra, que te guarda, que te protege. Né? Nós vemos, né, Claudinho, na quarta-feira, nos testemunhos, né? Sim, sim. Testemunhos fortes ali. Meu né? Deus do céu, sem né? palavra para falar. O livramento ali que a Kézia teve, né? Na Kézia. Né? De um AVC, de um infarto. Pastor, o senhor não sabe, mas você sabe que a Juliana, aquele dia, foi o dia daquele propósito. De quantas horas de oração o senhor colocou? Foi 50, né? 50 horas. 50 horas que ela se manifestou que ia estar orando naquele período da madrugada. Olha. Entendeu? Foi naquele período da madrugada que ela estava orando e Deus falou com ela sobre isso aí. E ela ligou para ela mandou, sem ela saber ligou, de nada. Foi, sim. Sem saber de nada, sim, e tá passando aquela dor no peito, né? Aquele desespero lá, aquela agonia. E engraçado, né? Assim, o interessante é assim. Kézia lá perto da Santo Antônio, sim. Juliana longe, aqui. Ela tá passando mal, Deus desperta ela aqui para orar e manda falar para ela saber que Deus está dando o livramento, né? Olha que coisa maravilhosa. Maravilhoso, pastor. Você vê? Aí a pessoa está lá sofrendo, pedindo para Deus: Deus, tira essa dor, não sabe o que estava acontecendo no corpo dela, tira essa dor. Aí Deus toca na outra pessoa lá falando: irmã, Deus não mostrou que a irmã estava tendo um infarto, olha o AVC. Engraçado, né, pastor? Disso, olha que coisa gloriosa a oração. Se o senhor não tivesse colocado aquele propósito também de oração, verdade, provavelmente a Juliana não ia estar orando. Não estava, né? Nem a igreja, né? Nem porque assim, que nem assim, muitos de nós, eu não coloquei o nome lá num horário específico. Eu fiquei orando, tirei o período normal, mas a Juliana colocou naquele horário. O horário estava vago. Engraçado, né? Tudo. Bateu. É Deus. Eu vejo isso aí. Isso que é a proteção de Deus, gente. Você está protegido por Deus, ei. Levanta aí, sabe, da cama, levanta aí, onde você está aí desesperado, angustiado, sem resposta. Deus te protege, Deus te guarda. Aí quando a gente vê aqui a história de Eliseu, que viu a cercada, né, a cidade lá pelos assírios, ele ficou apavorado e correu para Eliseu. Quem? O servo. O servo de Eliseu corre apavorado. Ai, meu senhor, que faremos? Aí a resposta de Eliseu foi tão forte que ele fala assim, que ele mostra que o profeta não temia os inimigos, mas tinha grande confiança em Deus nesse momento da luta, da batalha. Mas são os que estão maior, são os que estão conosco do que os que estão com eles. O servo recebe aquela palavra. Aí o Eliseu, ele ora ao Senhor, e os olhos do moço, que via só o desespero, só via lá os inimigos crescendo, avançando, ele começa a ver agora os seus olhos, cavalos e carros de fogo em todo o monte, e não apenas em derredor da cidade. É assim que Deus faz. É assim que Deus está te visitando hoje. Deus está abrindo os seus olhos da fé. Deus está abrindo o seu entendimento da palavra, que você não está só, que você não está abandonado, que você não está isolado. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Esse Deus protege, esse Deus guarda, esse Deus livra você de todo mal. Creia nele, confia nele, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória a Deus. Aleluia! Deus está com essa mensagem que pode ser a nossa penúltima, né? Penúltima mensagem. É isso mesmo, Abias? Desse ano de 2025. Isso. A penúltima mensagem, Claudinho. Aqui na rádio. Aqui na rádio, você está ouvindo essa penúltima mensagem que Deus está te falando assim: olha, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Que Deus te dê essa graça, que Deus te dê essa segurança, mas confia, creia, não fique desesperado, confie em Deus, e Deus entrará com a resposta para a sua vida. Aleluia. Que Deus te abençoe.